Muito boa tarde para mais uma Expand House aqui na WD House, comunidade exclusiva dos nossos clientes. E hoje a gente tem uma mentoria exclusiva com a nossa líder de sucesso, né? Líder de experiência do cliente, Andreina Silva. Então, uma pessoa totalmente empenhada, começou aqui na empresa com o suporte e desenvolveu o setor do cliente. Ela desenvolveu todo esse setor novo, além de trazer toda a parte de crescimento na empresa, estruturação de processos e está empenhando, desenvolvendo todo esse setor na empresa. Então, seja muito bem-vinda, Andreina. Vou passar a voz para ti, tá? E eu vou estar aqui para acompanhar e ajudar. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma terça-feira, o nosso Expand House, trazendo aí esse tema que com certeza vai virar a chave de vocês sobre clientes, como expandir seus resultados com foco no cliente. Obrigada por essa oportunidade, Sharon. Obrigada pelas palavras. Estou muito animada, me dediquei muito para essa mentoria. Estou cheia de ideias, cheia de estratégias para vocês. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Expand House. É um prazer estar aqui. Eu quero conhecer vocês, hein? Então coloquem aqui no chat o nome, a empresa, o setor que você trabalha, tá? Vai colocando aqui, quero que vocês interajam comigo. E quem aí trabalha com atendimento? Já coloca aqui para mim saber quantas pessoas trabalham com atendimento aqui. Pessoal, vamos começar com a nossa papergia. Andrei, o que é papergia? É o termo que a gente usa sempre antes de começar qualquer treinamento aqui na empresa, que nada mais é que pá de participação. Como assim? Eu preciso que vocês participem. Se tu ainda não ligou a câmera, liga a câmera aí, que eu quero ver muitos rostinhos aqui comigo. Então, abre a câmera, comenta no chat. Ai, Andreina, não quero comentar no chat. Quero falar. Levanta a mão que a Sharon vai liberar o microfone para vocês, tá? Então, participem, quero interação. Façam perguntas. Ai, eu não posso esquecer dessa pergunta. Já manda que a Sharon já me interrompe e a gente faz as perguntas no final também. A gente vai ter um momento para perguntas para vocês, então vai ser demais. De permissão. Como assim permissão, Andreina? Eu preciso que vocês se permitam viver esse momento de muito conhecimento, que vocês recebam essas estratégias para aplicar na empresa de vocês, que vocês estejam abertos a ouvir. Então, se permitam viver. E energia? Energia, gente! Eu quero que vocês tenham muita energia, quero animação, quero empolgação. É um treinamento incrível que a gente preparou para vocês. E para finalizar a nossa parpegia, eu quero deixar uma frase para vocês. A motivação é a energia que nos mantém em movimento. O foco é a direção que garante o resultado. Então, a gente precisa de energia para a gente colocar em prática tudo o que a gente vai fazer hoje. Então, bora lá! A gente tem alguns acordos e alguns combinados, tá? Para a gente fazer para que esse treinamento flua de uma forma muito leve, muito boa para vocês. Celular a gente usa às vezes, né? Para quem está assistindo pelo celular, tudo bem, mas não vamos pegar o celular para se distrair nesse momento. É uma horinha ali que a gente tem, né? Falando de horários, a gente tem uma hora e pouquinho com as perguntas. Então se permitam, eu sei que para vocês, empresários, achar um tempinho na agenda é difícil. Então, se tu tá aqui, já é um baita de um passo que tu deu. Então, te dedica, presta atenção, câmera aberta para interagir comigo, perguntas para evoluírem. Então, vamos lá. Aqui, nos sigam nas redes sociais. Sigam a WD House, aponte a câmera aqui pro QR Code, já nos sigam, porque lá a gente está sempre com novidades, com estratégias, com conteúdos para vocês. Então, nos sigam, tá? Se quiserem me seguir também, o meu Instagram é andreina.work, que eu trago bastante conteúdo de CS, CX para vocês, tá?
Qual que é a nossa missão? A nossa missão aqui na WD House é fazer a tecnologia trabalhar pelo crescimento dos negócios. Então é isso que nos move. Se a gente está aqui hoje fazendo esse treinamento, é porque a gente tem essa missão de fazer a tecnologia trabalhar pelo crescimento dos negócios. Então, vocês têm que conhecer a nossa missão, e essa é a nossa missão. E nós não somos uma empresa de criação de site comum, tá? Nós temos os nossos diferenciais que fizeram a nossa empresa chegar nos 20 anos, tá? Com grande sucesso. E clientes de sucesso também. Então, quais são esses diferenciais, Andrena? Atendimento próximo e humanizado. Não é à toa que ele tá no top 1 ali. E é isso que a gente vai falar hoje também. Sabemos quem é cada cliente, a gente conhece vocês, a gente sempre está interagindo com vocês. A gente tem soluções de ponta a ponta com menor envolvimento do cliente. Então, a gente sempre dá o nosso melhor para resolver as coisas sem que vocês tenham que se envolver. E estrutura própria de alta performance. Nossos clientes dizem ter mais resultados. Sim. E um departamento de sucesso do cliente, que é um departamento de suma importância. Então, então, vamos me conhecer. Para quem não me conhece, vamos falar um pouquinho da minha trajetória aqui na WD House. Eu sou especialista em sucesso do cliente, tá? Me chamo Andreina Silva, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem nunca conversou comigo, que eu acho um pouquinho difícil, né? Eu tô sempre ali envolvida com os clientes. Eu iniciei minha trajetória na WD House no suporte técnico. Então, totalmente técnico. E eu sempre falo isso. Eu não sabia nada técnico. Eu aprendi do zero. E é possível. Com dedicação, com empenho, a gente consegue. Me especializei em sucesso do cliente, tá? Aqui na WD House. Liderei a estruturação ali do setor do Customer Success e Customer Experience, desenvolvendo processos, desenvolvendo estratégias, indicadores voltados à experiência do cliente, tá? E hoje eu atuo como líder de experiência, sou responsável pela jornada dos clientes, tanto externos quanto internos, tá? Que a gente vai também conversar sobre isso hoje. Tenho estruturado centenas de processos e aqui na empresa sou conhecida como a que ama processos. Eu amo processos. Centenas de treinamentos. Se tu ainda não teve um treinamento aplicado por mim e deseja, pode me chamar, que a gente vai te ensinar as nossas plataformas de uma forma muito legal. A minha missão é transformar atendimento em estratégia de crescimento, fidelização e expansão de resultados, tá? E o que eu quero deixar para vocês é que o crescimento da minha carreira, ele não aconteceu quando eu entendi que atendimento, ele só aconteceu quando eu entendi que atendimento não resolvia apenas problemas, ele constrói confiança. E é isso. É sobre isso. Então, como expandir seus resultados com foco no cliente? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que, na minha opinião, é um dos maiores diferenciais competitivos de qualquer empresa. A gente ouve falar todos os dias de marketing, de vendas, de inteligência artificial, de redes sociais, de anúncios, tráfego pago, mas existe um assunto que continua sendo responsável pelos maiores resultados das empresas que mais crescem no mundo, que é o atendimento, experiência que a gente vai ver ao longo do dia, né? Como expandir seus resultados com foco no cliente? Empresas que colocam clientes no centro não apenas atendem melhor, elas crescem mais. Toma uma aguinha aqui. A gente vai falar um pouco também sobre. Hoje eu quero mostrar, minha equipe está aqui me ajudando, galera. Hoje eu quero mostrar que empresas não crescem apenas porque vendem. Não. Elas crescem porque conseguem fazer os seus clientes voltarem, permanecerem, indicarem e defenderem a sua marca. Isso não acontece por acaso, tá? A gente tem estratégia, a gente trabalha para isso, tá? E hoje a gente vai falar sobre experiência.
E para a gente entender um pouco sobre a experiência, a gente vai assistir um vídeo hoje de uma empresa que praticamente transformou experiência e confiança em uma ciência. Sim. E quando a gente fala em experiência, existe uma empresa que vem na nossa cabeça. E se não vem na tua é porque tu não sabe o que passa por trás dela, que é a Disney. Mesmo quem nunca foi, conhece a reputação da Disney. E a gente vai entender um pouquinho. Tá com som? Pera aí, pessoal, tem que botar o som aqui. Como é que libera o som? Eu tenho que parar o meu? Fecha tudo. Só um momentinho que a gente vai liberar aqui o som do vídeo, tá? Voltei, pessoal. A gente tem que dar um improviso aqui, tava sem som, mas a gente vai voltou com um vídeo com som. Bora pro nosso vídeo da empresa que é O referência. exemplo que eu sempre utilizo da Disney é o exemplo do show de fogos no Castelo da Cinderela. A Disney gasta 80 mil dólares para fazer o show de fogos no Castelo da Cinderela. Um dia, 80 mil dólares. Se a gente multiplicar, no ano dá 160 milhões de reais. Se eu for olhar do ponto de vista financeiro, 160 milhões de reais é muito dinheiro. Mas se a gente for olhar por quanto isso agrega no custo da Disney, é um valor muito baixo. O ingresso mínimo lá do Magic Kingdom, Parque do Castelo da Cinderela, é 150 dólares. E lá no Magic Kingdom tem por dia 55 mil pessoas no parque. Se a gente dividir os 80 mil dólares por 55 mil pessoas, vai dar 1 dólar e 50 por pessoa. 1 dólar e 50. Esse é o custo do show de fogos. Ele representa 1% do valor do ingresso. Se você parar na frente do parque e oferecer para as pessoas um ingresso promocional, ao invés de 150 dólares, custa 135 dólares. Você deu 15 dólares de desconto, mas esse ingresso não dá direito ao show de fogos, ninguém vai querer o ingresso. Com certeza. Eu tô te dizendo que a Disney gasta 1 dólar e 50 para gerar 15 dólares, 30 dólares na experiência do cliente. Ou seja, a gente está muito viciado no mercado em baixar custo e muitas vezes o baixar custo representa piorar a experiência do cliente. Mas o segredo não é reduzir custo, o segredo é você melhorar a experiência do cliente para ele estar disposto a pagar mais. Olha só, olha como esse vídeo é rico de insights. Aqui ele fala muito, não adianta a gente oferecer. Eles falam do custo que a Disney tem para gerar, né, esses shows, mas olha só, se a gente oferecer um ingresso com valor menor e não tiver o show, ninguém quer, porque é a experiência de viver esse momento. Então, por que vocês acham que milhões de pessoas atravessam o mundo para conhecer a Disney? Por que que vocês acham? Porque tem brinquedos legais? Porque tem os personagens? Porque é bonita? Isso não explica tudo. Porque existem parques maiores, existem brinquedos mais radicais, existem hotéis melhores. Então, por que a Disney continua sendo referência? Ó, a Gabi, claro, que já sabe, a Gabi é a maior fã da Disney, dos processos da Disney e de encantamento. Porque ela não vende só brinquedos, ela vende encantamento. Tem todo o encantamento do início ao fim. E é aqui que deve girar a chave de vocês, levando para o negócio de vocês. Tem uma curiosidade sobre a Disney que eu trouxe para conversar com vocês, que é sobre os colaboradores lá, tá? Sobre a Disney. Os colaboradores lá na Disney, eles não são vistos como colaboradores, eles são um elenco. Os visitantes são convidados. Olha só, o parque é um palco. E é por acaso isso?
Claro que não, isso é intencionalidade. Eles são intencionais, eles criam todo um preparo atrás para gerar experiência para o usuário ali, para os clientes. E eles têm, com certeza, sucesso com isso. Deixa eu passar aqui o slide. Por que milhões de pessoas sonham em conhecer a Disney? Né? Não é apenas pelos brinquedos, não é apenas pelos personagens, é pela experiência construída em cada detalhe, que foi o que a gente conversou aqui. E aqui tem uma imagem linda da Disney. Se a Disney compete por experiência, por que tantas empresas ainda competem apenas por preço? Gente, empresas bilionárias investem bilhões para melhorar a experiência. E por que pequenas empresas ainda insistem em competir apenas por preço? Preço não é um diferencial, tá? A gente tem que desmistificar isso. Sempre pode ter alguém cobrando menos, né? Mas existe a experiência, e experiência, ela é um diferencial, ela é construída e ninguém copia facilmente. Não é fácil eu copiar a experiência lá da Disney ou de alguma outra empresa. Não é fácil. A gente que lida com o setor de sucesso do cliente, gerar uma experiência humanizada, especial, é difícil, não é fácil. Imagina ninguém copiar isso. Não copia de uma forma rápida e fácil. Aí me diga uma coisa, eu trouxe um exemplo para conversar com vocês. Por que que alguém paga R$ 20 em um café? Que é caro, né? R$ 20 em um café. Mas por que que pagam? Não é pelo café, não é só pelo café. É pelo ambiente, pela música, pelo atendimento, sensação de estar ali, um ambiente legal, com música. E isso aí, Bruna, pela experiência. A gente paga caro. A gente tem como exemplo também o Starbucks. Cara, o Starbucks ele te gera uma experiência. Tu compra um café com um copo legal, escrito teu nome à mão. Olha a preocupação da experiência com os clientes, né? Eles pagam por experiência. Quem acredita que vender é a parte mais importante do negócio? Coloca aqui no chat que eu tô vendo vocês falarem comigo. Coloquem aí, coloquem aí. Quem acredita que vender é a parte mais importante do negócio? Ou melhor, quem aí já perdeu algum cliente? Olha, eu também tenho é, experiência em empreendedorismo, né? E eu já perdi vários clientes, diversos, diversos. E vocês aí, já perderam clientes? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo sabe vender. Todo mundo sabe vender. Mas poucas empresas sabem manter clientes. Por que, André, todo mundo sabe vender? Porque toda empresa tem um setor comercial. A Evelyn já perdeu? Claro, a gente perde. Porque a gente sabe vender. A gente sabe vender. Mas poucas empresas sabem manter esses clientes. E eu vou contar uma história que vai fazer vocês entenderem, tá? Imaginem um balde, tá? E todos os dias vocês colocam água dentro dele, tá? Essa água representa novos clientes. Mas aí tem um furo no fundo do balde. E esse furo vai representar clientes que vão embora. E aí o empresário, ele trabalha cada vez mais. Tá trabalhando cada vez mais. Mas o balde não enche. E ele tá trabalhando. E o balde nunca enche, porque tá saindo água. Os clientes estão indo embora. E isso acontece quando não existe estratégia de retenção, tá? Não existe estratégia de retenção. E será que o problema da empresa é a falta de clientes? O que que vocês acham? Ou o excesso de clientes indo embora? E aí? O crescimento, pessoal, ele não acontece apenas quando entram clientes novos. O crescimento acontece quando poucos clientes saem. E é isso que vocês têm que pensar. E isso acontece por causa de um grande erro. E qual que é o maior erro das empresas? A maioria acredita que o crescimento acontece assim, ó. Tem aí na imagem para vocês. Marketing, venda, entrega e fim. E não é assim que a gente faz? Que aqui na WD House a gente fazia, a gente não faz mais isso. A gente é uma empresa de sucesso. Mas não é assim que às vezes a gente peca, que a gente faz? Que a gente
A gente investe no marketing, a gente investe num time de venda, num comercial, num time de comercial. A gente entrega o produto. Era aquilo que o cliente pediu. E deu, acabou. Vocês acham que vocês geraram uma boa experiência para o cliente? Ah, Andreina, mas eu entreguei o produto dele, acabou, eu fiz o meu papel. Não, a gente precisa mudar esse pensamento. A gente precisa. E eu gosto de uma comparação que é assim, ó. Imagine um casamento, tá? A gente conquistou alguém para casar. Se casou. Aí a gente casa. Mas aí a gente nunca mais conversa. A gente não se fala mais. Quanto tempo vocês acham que vai durar esse relacionamento, esse casamento? Pouco, pouquíssimo. Não vai durar. E com os clientes acontece exatamente a mesma coisa. Quantas empresas, é, quantas empresas lembram do cliente apenas para cobrar, ou vender novamente, né? E o relacionamento não funciona assim. Relacionamento com pessoas não funciona assim. A venda inicia o relacionamento, não encerra. Então eu vendi, mas eu recém estou iniciando o relacionamento. Eu não estou encerrando. Gente, é o primeiro passinho de formiga para o relacionamento com o cliente. E aqui, como empresas extraordinárias, e repitam comigo, aqui hoje eu só tenho empresas extraordinárias. Hoje eu só estou falando com empresas extraordinárias, com empresas que querem crescer. E como que funciona, tá? Aqui eu fiz um exemplo bem visual para vocês terem como base, tá? Qual que é o topo do funil? Cultura. Cultura das empresas, tá? E cultura não é apenas um quadrinho colado na parede. Não é. Cultura a gente tem que estar cultivando, a gente tem que estar fazendo, exercendo ela quando ninguém tá vendo. É isso que é cultura, é o primeiro. Segundo, colaboradores. Os colaboradores são parte importante disso, porque os colaboradores, eles transmitem para os clientes o que eles estão sentindo. Então, o segundo. Terceiro, experiência, que é o que a gente estava conversando. Confiança. Eu tenho que gerar confiança para o cliente, porque depois da experiência que ele teve, tanto no atendimento quanto na adoção daquele produto, ele já gerou confiança na nossa empresa. Ele já tem confiança de que tá com uma empresa que vai gerar resultado. E o relacionamento que a gente vai ter com ele só na hora da venda? Não. Em toda a jornada do cliente. A gente tem que ter esse relacionamento mensal, trimestral, de estar chamando para ver se está fazendo sentido. E a gente vai se aprofundar mais. Fidelização. Fidelização, gente. Às vezes as empresas pecam por não querer fidelizar clientes. E a gente vai falar sobre isso mais também. Expansão, resultado. Resultado, as empresas querem resultado com aquele produto que vocês vendem. Os clientes querem e a gente tem que mostrar isso para mostrar que é um conjunto de coisas. E o lucro? E o lucro? E olha só, o lucro é uma consequência. Crescimento é consequência. O lucro é consequência. A fidelização é uma consequência. Mas como assim, Adriane? O lucro é consequência? É de uma jornada toda que vocês criaram, que vocês desenvolveram, de gerar experiência, de gerar relacionamento. Então, o lucro vem depois. E quando a gente começa a mudar essa nossa forma de pensar, as coisas fluem. E acreditem, porque a gente passou por isso. Então, a gente fala com convicção para vocês. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Reajam aqui para eu ver se vocês estão acordados, se vocês estão aí. Quero ver aqui reações. Isso aí, legal, galera. Relacionamento é consequência, mas tudo começa na cultura. O cliente, ele não compra produtos, ele compra transformação. Exemplo, uma clínica, tá? Ele não foi lá na clínica e comprou apenas um procedimento. Não, ele foi lá e comprou saúde, investiu em saúde. Um restaurante, a gente não foi lá só para comer uma comida. Eu fui lá para ter experiência.
O advogado. Eu não fui lá naquele advogado só para ele defender o meu processo. Não, eu fui lá porque ele me transpareceu segurança. E a WD House? A WD House, eu não comprei apenas um site. Eu quero crescimento. Vocês querem crescimento. E olha só um treinamento. Toda terça-feira a gente se dedica para fazer um treinamento para vocês. Experiência, resultados. Olha só, olha a mentalidade como muda, né? E agora, depois da gente ter falado sobre muitos tópicos muito importantes, a gente vai entrar totalmente em sucesso do cliente. E existe uma confusão que tudo é atendimento e não é. Então, aqui, Customer Service, Customer Experience, Customer Success, e existe uma confusão que é muito comum, que tudo é atendimento e não é, tá? Então, a gente vai falar sobre eles agora. E a gente vai entender que o mais importante aqui não é decorar esses termos difíceis de falar. Não, a gente está aqui para entender a estratégia de cada um deles. E se vocês começarem por isso, com certeza os resultados vão vir. É fato. Então vamos para Customer Service, que é o atendimento ao cliente, o suporte, o saque. Então, qual é o objetivo desse setor? Resolver. Sim, resolver. E eu sei muito bem do que eu tô falando. Que é o atendimento, que é o suporte, que é a agilidade nas demandas durante o dia, que é a solução de problemas, é o reativo. Andrina, como assim reativo? O cliente, ele te procura quando tem problemas. É isso aí. O cliente te procura quando tem problemas. Então, Service, atendimento ao cliente, seria o atendimento reativo, o resolver problemas. Então, já começamos aí. E o Customer Experience, que é o que a gente estava falando, é a experiência do cliente. Então, é a jornada, a emoção, a percepção de valor, é a experiência num todo, desde o marketing até o acompanhamento. É o atendimento proativo. Andrina, como assim proativo? Um colaborador que chame essa cartela de clientes da base, que tenha, que preveja problemas. Então, assim, eu não espero meu cliente me chamar, como no atendimento ao cliente ou suporte. Eu não espero o cliente me chamar. Eu tenho que pensar em dar satisfação para ele, em experiência. Então, eu tenho que arrumar estratégias para que esse cliente, ele nem pense no problema. Eu já resolvi, eu já dei uma solução para ele. Então, é percepção de valor. O cliente sabe que, bom, eu comprei esse site, falando da WD House, eu comprei esse site, mas eu tenho alguém que está por trás preocupado com isso, né? Então, é o encantar esse cliente. O Customer Success, que é o sucesso do cliente, que é. Provavelmente vocês chegaram aqui porque querem entender o que é esse sucesso do cliente. E é gerar resultados, né? Que todo mundo gosta de resultados, sim. Então é acompanhar, é desenvolver, é fazer o cliente crescer e garantir sucesso. Então é o estratégico, é a parte estratégica da jornada. Então a gente tem o estratégico para gerar resultados, tá? Então, olha essa imagem que eu trouxe para vocês desse iceberg, tá? O cliente vê apenas a ponta do iceberg, que é o quê? Resultado, atendimento e suporte, eficiência, facilidade, empatia, pesquisa de satisfação. Então, esse cliente, ele só vê a parte boa. Sim, e é isso. O cliente só tem que ver a parte boa. E a gente tem que começar a mudar esse pensamento. A gente tem que ser assim, ó, completamente obcecados pelos nossos clientes. A gente tem que tratar os nossos clientes bem. Eu não posso ficar com aquela coisa, cliente chato. Não, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, tá? E a gente passou por isso aqui na WD House. A gente tá fazendo, a gente tá aqui trazendo para vocês não passarem por isso. A gente antecipa as coisas, né? E o que que o cliente não vê? Ele não vê a estratégia do CS, do CX, os processos e métricas, os treinamentos da equipe internos, as tratativas de feedback. Eles não veem isso. E os projetos de melhoria contínua? Eles não veem as nossas reuniões aqui, vocês não veem as nossas reuniões aqui conversando o que a gente pode melhorar para vocês.
semanalmente, diariamente, incomodando o pessoal de desenvolvimento para trazer o melhor para vocês. E é isso que vocês têm que pensar. Se reúnam, tragam melhorias. Ah, André, não tem um setor de CS, mas todo mundo tem que ser envolvido. Cultura. E a gente vai ver sobre isso. Eles coexistem. CS e CX coexistem. Customer Service resolve, Customer Experience encanta e Customer Success gera resultado. É isso, tá? Não vamos se apegar aos termos, é estratégia, tá? Ó, eles têm complementaridade, sinergia, o CX com a experiência ali no marketing. Vocês estão percebendo que a experiência começa no marketing, nas vendas? Então, o pessoal, os colaboradores de vocês, eles têm que estar treinados. Eles têm que estar treinados, eles têm que estar encantados também, eles têm que estar preparados. A gente precisa também da parte técnica de diretriz, a gente precisa de processos, faz parte. Mas eles precisam estar preparados, alinhados. O time precisa estar alinhado, né? Para que esse encantamento passe por todos os setores, todos os pontos de contato. Então, no produto, na entrega do produto, no suporte e depois a gente vai para o onboarding, que é a integração. A gente vai para a adoção do produto para ver se aquele produto tá trazendo resultado. O cliente tem que ter essa primeira sensação. Pô, tenho um resultado com esse produto. Valeu a pena a compra. A renovação, a gente tem que estar sempre renovando. E a expansão. Expandir sempre, né? Não é à toa que as nossas mentorias são expand, expandir. Resultado mais experiência, que é CS mais CX, é igual a fidelização, né? Resultados e experiências coexistem, né? Uma experiência extraordinária, olha essa frase. Uma experiência extraordinária fortalece os resultados, e os resultados consistentes transformam experiências em fidelização. Gente, isso nada mais é, tá? Esses termos, essas estratégias, nada mais é que fidelização. É fidelização, tá? As pessoas acham que precisam escolher, tá? Ou se fazem experiência ou se fazem o sucesso do cliente. Mas na verdade os dois caminham junto, tá? Os dois caminham juntos, um prepara o caminho, o outro garante que o cliente chegue lá no destino dele. Então eles caminham juntos. Isso é a primeira coisa que você tem que entender, tá? Eu não posso trazer uma boa experiência e não trazer resultado, ou trazer um resultado e não trazer uma boa experiência. Tá fazendo sentido para vocês? Alguém tem dúvidas? Coloque aí no nosso chat, tá? Então tá. E o que faz? Peraí que eu vou voltar aqui. E o que faz um cliente ser fidelizado, tá? Por exemplo, um restaurante, ele pode atender muito bem. Tem um atendimento excelente, mas a entrega é ruim. A entrega da comida é ruim, a comida não é boa, ou a comida é excelente. Eu amo a comida daquele restaurante, mas bah, que atendimento horrível. Adianta? A gente sempre fala assim, bah, eu gostei tanto de ir naquele estabelecimento, gostei tanto do produto dele, mas o atendimento foi ruim. Que pena! Olha o que a gente pensa. Que pena, não volto mais lá. Não tem como, a gente não gosta de ser mal atendido, a gente não gosta de ter um resultado ruim, uma comida ruim, um café ruim. A gente não gosta. Nenhum dos dois vai gerar fidelização. Ora, ele falou, o atendimento convence mais do que preço. Total, é isso aí. O cliente feliz compra, o cliente bem-sucedido permanece. Olha que interessante. Anotem aí. O cliente feliz compra, o cliente bem-sucedido permanece. E é isso. O cliente mais importante é aquele que já comprou, tá?
Então, o que que ele representa para nós? Ele representa uma confiança, que nós já falamos, ele representa relacionamento, que nós também já falamos, ele tem recorrência, isso é bom. Ele tem recorrência, isso é muito bom para os negócios. Ele traz indicações. Olha só, o marketing aí. Ele tem recorrência, ele tem indicações, ele indica as pessoas, ele traz clientes também. E ele tem um crescimento sustentável. É bom, porque a gente acompanha ele está sempre em expansão, ele está sempre crescendo. A fidelização, ela não acontece por acaso, tá? E esse é o maior erro das empresas. Muitas empresas acreditam que fidelizar é impedir cancelamentos. Fala sério, a gente pensa isso. Ai, eu tenho clientes porque eles não cancelam. Mas fidelizar é criar motivos para permanecer. Fidelizar é criar motivos para permanecer. Olha só a importância dessa frase, né? Um cliente fiel ele vale muito mais. Ele vale. A gente vai entender isso, tá? E como que nasce essa fidelização, Andreina? Tá aí. Mais um funil para a gente enxergar de fato. Ó, aqui a Gabriela falou: cliente satisfeito ainda indica. É isso aí. É isso que a gente tem que se agarrar. Como nasce a fidelização? No atendimento, vai nascer no atendimento, na experiência, que a gente já falou, na confiança, no relacionamento, no resultado. E por fim, ele vai se tornar o fidelizado. Então a gente tem que andar com essas estratégias alinhadas, com tudo alinhado na nossa empresa. O cliente fiel vale mais. Ó, que eu falei para vocês. Um cliente fidelizado, o que que ele vai fazer, Andreina? Ele vai comprar novamente. Ele compra com mais confiança, ele sabe de quem ele está comprando, da experiência que ele teve. Ele indica espontaneamente. Às vezes não precisa nem pedir para esse cliente indicar, porque ele vai ter conhecidos, amigos, empresários que precisam do teu produto também. Ele vai te indicar. Ele defende a tua marca, ele defende a tua empresa. Então, ele vai defender. Clientes bem-sucedidos, clientes bem atendidos defendem a tua marca. Ele tolera pequenos erros quando existe transparência. Olha só, né? Integridade, transparência com o cliente. Então, acontece, ninguém é perfeito. O meu setor não é perfeito, a nossa empresa não é perfeita, mas a gente está ali com o nosso melhor. E pequenos erros, quando acontecem na jornada, são tolerados pelos clientes. Gera previsibilidade financeira. Então, tu sabe que aquele cliente tem recorrência, né? Tu tem também como te organizar financeiramente na tua empresa. E o cliente mais barato de vender é aquele que já acredita em vocês. Então, é muito mais fácil a gente vender para um cliente que já conhece o nosso trabalho, que já teve uma excelente experiência, do que para um cliente novo, que ainda a gente não tem relacionamento, que ele ainda não tem confiança no nosso trabalho. Tá fazendo sentido para vocês? Reajam aí para mim. Reajam aí. Eu tô vendo umas mensagens aqui no chat. Alguém mandou pergunta, Sharon? Não? Então tá. Isso aí, galera. Reagindo. Legal. Indicação é consequência. Sim, as empresas perguntam: como eu consigo indicações? Mas a pergunta correta é: minha empresa oferece uma experiência que vale a pena ser indicada? Pessoas não indicam empresas, elas indicam experiência. Olha só, a importância desse slide aí, dessas frases que eu tô passando para vocês, né? Então, é uma consequência de todo o trabalho. E a gente tem trabalho. Para a gente mudar os nossos métodos, para a gente inovar, requer empenho e dedicação. Mas escutem o que eu tenho para dizer para vocês. Se vocês seguirem esses primeiros, porque as próximas mentorias eu vou trazer muito mais para vocês. Se vocês já começarem a seguir esses primeiros passos, os resultados vão vir. Se a gente começar a mudar a nossa mentalidade, os resultados vão vir de uma forma leve, com clientes. Que indicam sem tu precisar pedir, porque é resultado do teu trabalho, do fruto do teu trabalho. E nós temos aqui a jornada do cliente, né? Então,
Eu quero que vocês observem essa jornada, tá? Que muitas empresas acreditam que ela termina na venda, que a gente já conversou sobre isso. Mas tá apenas começando. E isso, olha, eu sei muito bem. Eu posso afirmar para vocês. A venda é o iniciozinho ali, porque a jornada é grande. E se uma etapa dessa jornada falhar, toda a escutem, toda a experiência sofre. Então, se a venda falhar, deu, todo sofre. Se o meu atendimento falhar, toda a experiência sofre. E a gente sabe disso, né? Toda empresa tem uma jornada, mas poucas empresas a desenham intencionalmente. Então a gente tem que desenhar aqui um padrão, padrão, né? Mas vocês têm que desenhar de acordo com o negócio de vocês, com a empresa de vocês baseado nisso. E como que é? Primeiro, o cliente ele vai conhecer. Depois, ele vai criar uma expectativa, né? Então aí entra um pouco do marketing, aquilo que a gente apresenta. Depois o cliente compra, e aí entra o teu time comercial. Depois ele vai vivenciar essa experiência. Atenção, essa experiência já vem acontecendo lá na compra, tá? Depois o cliente vai obter o resultado com o teu produto. E isso é importante, tá? Ele tem que ver que a compra dele valeu a pena. Depois que ele viu que a compra dele valeu a pena, ele confia na empresa, de olhos fechados. E ele permanece. Isso é bom, né? Quem concorda? Bota coraçãozinho aí pra mim ver. E depois ele indica. E depois expande. É isso aí. A venda aconteceu apenas uma vez. Todo o restante da jornada é relacionamento. Relacionamento. A venda acontece apenas uma vez e o restante da jornada é relacionamento. E é isso. Pessoas se relacionam com pessoas. Então a gente vende, mas a gente tem que ter relacionamento, a gente tem que se importar. E se importar não é fingir que a gente se importa, a gente tem que se importar. Porque a gente tem uma cultura forte. A gente tem uma cultura forte com os nossos, dentro da nossa empresa, que o cliente é o centro, né? E agora, eu quero perguntar para vocês, tá? Mas aí eu preciso que vocês interajam comigo. Ó, lembra da nossa papergia? É participação. Interajam aí no chat que eu quero ler. Quem é o cliente mais importante para vocês? Coloquem aqui no chat para mim ver. Vão colocando aí, não vão me deixar no vácuo hoje, né? Coloquem aí, vou até abrir o chat aqui. O que paga mais terá, Gabi. E aí, gente? Quero ver. Aí, Evelyn, o cliente mais fiel será? Gostei da resposta. Bora lá, pessoal, bora lá. Quero ver quem tá aí comigo. A Helena, o cliente interno, será que é esse cliente interno? Vamos lá, então, descobrir com a gente, juntos. Deixa eu abrir aqui para ficar com o chat aberto. O cliente interno, a Helena, tá com a cultura forte, hein? São os colaboradores. E às vezes a gente peca nisso, sabia? Por quê? Porque os colaboradores é quem entrega a experiência, é quem representa a empresa de vocês. Sim, é quem representa a empresa de vocês. É quem fortalece a cultura de vocês. Não existe cultura sem colaborador. Quem gera valor diariamente. E aqui a gente sempre trabalha para que os nossos colaboradores eles tenham. Eu estou dando o exemplo da nossa empresa porque é mais fácil, né? De eu conseguir falar com vocês. Então, a gente tem que gerar. A gente tem que se preocupar com os nossos clientes internos. Peraí, deixa eu botar aqui. Com os nossos clientes internos. Por quê?
Porque eles, se eu tiver um dia ruim, se eu não estiver alinhada com a equipe, eu for atender um cliente, não estiver alinhada com a cultura da empresa, eu for atender um cliente, eu vou transparecer para o cliente. Porque eu tô nem aí para experiência, porque eu tô nem aí para cultura, porque a minha empresa, eu não me sinto valorizada e eu não tô falando de remuneração, tá? Eu tô falando de valorizado nos pequenos detalhes do dia a dia, da experiência interna, tá? Às vezes um cartãozinho com muito obrigada pelo teu empenho essa semana e um bombom faz total diferença para o colaborador. E eu sei que tem colaboradores aqui também, não só donos de empresa, né? Não só empresários. Tem outro lado aqui também. E não é assim que acontece? Reage aqui para mim. É assim que acontece. Então a gente tem que estar preocupado com os nossos clientes, com os nossos clientes internos, se eles estão bem, se o que a gente está reconhecendo aquele esforço. Pô, a gente teve, ó, um exemplo. A gente teve uma semana intensa de trabalho. Todo mundo se empenhou total. A gente entregou a meta da semana. É, bah, eu vou fazer um agrado. Na sexta-feira eles vão chegar e vai ter uma frase motivacional. Às vezes nem é aqui, nem é por ter um presente, mas por ter um reconhecimento, né? Aqui na empresa a gente tem eu tenho diversos exemplos para dar para vocês. Por exemplo, a gente tem o nosso WD Up. Olha só, cultura fortíssima. A gente tem o nosso WD Up que a gente se dá feedbacks entre os colaboradores. Não é só a gestão, é entre os colaboradores. Se a Sharon fez uma coisa legal para mim hoje, atendeu uma demanda minha, agilizou ou me antecipou, né? Ou seguiu o processo direitinho, né, Sharon? A gente, eu vou lá, escrevo um WD Up, marco qual que foi a parte da nossa cultura, né? E boto na nossa urna no fim do mês. Quem ali teve mais feedbacks tem mais chances de ganhar. A gente ganha prêmios, a gente ganha presente da empresa. Olha que legal. Incentivo, incentivo. Todo mundo gosta. Pô, eu tô aqui cheia de demanda, tô tendo um dia cheio, mas ganhei um feedback de um colega. Imagina que legal. A gente gosta de ser reconhecido. Todo mundo gosta. É assim. Então a gente tem que se importar com o cliente interno. Tá? Esse cliente interno, se ele estiver bem alinhado com a equipe, com a cultura, ele nunca vai transparecer, ele vai vestir a camisa da tua empresa e ele vai fazer com que toda a jornada do cliente saia como vocês esperam. E é isso. Fez sentido? E o cliente externo? É quem compra, né? Mas ele sente exatamente a cultura vivida dentro da empresa. Isso é importante. Ele compra, tá? Ele é o externo, mas a gente passa por cliente o que a gente está sentindo, como que a gente tá e por experiência própria, tá? A gente tem que estar alinhado com a cultura da empresa. E aí não tem que ter dizendo assim, alinhamento com cultura não é saber o que está escrito no quadrinho. Não é isso. Pelo amor de Deus. Alinhamento de cultura é estar alinhado, intencionalidade, atitudes, fazer o que precisa ser feito quando ninguém tá vendo, né? É isso que é cultura. E a gente precisa estar alinhado para que os nossos clientes saibam que nós somos uma empresa responsável, que está sempre unida e junta e não só plaquinha de parede. E é isso aí mesmo. E a experiência começa dentro, que é o que eu estava falando para vocês, ó. A experiência do colaborador, ela gera engajamento. E a gente sabe. A gente está sempre tentando engajar os nossos colaboradores. Às vezes a gente começa ali uma ação de engajamento, às vezes a galera não tá muito, mas aí no final já tá todo mundo com a energia lá em cima. E é isso aí. É para isso que serve. É para isso. Às vezes eu já falei sobre isso com os nossos colaboradores aqui, que às vezes eu tô 50%, mas a Sharon tá 100%. Me agarro na Sharon. Eu tô 100%, mas a Sharon tá 50%. A gente se agarra, a gente motiva o outro. E é isso aí, engajamento. Esse engajamento vai transparecer no atendimento, na experiência do cliente e vai gerar o quê? Confiança, fidelização, indicação e expansão. Vocês viram que é um conjunto de coisas e que faz sentido a gente alinhando, a gente conversando? Eu tenho certeza que lá no início da mentoria vocês estavam pensando,
Mas meu Deus, como assim? E agora já tá fazendo tudo sentido, né? Então, isso que é sucesso do cliente. Sucesso dos nossos clientes internos, sucesso dos nossos clientes externos. Cultura. Cultura não é missão na parede. Cultura é comportamento. É aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Que foi o que eu falei aqui durante a mentoria inteira. Então, a gente tem que. Ah, Dani, eu nem tenho manual de cultura na minha empresa. Precisa ter. Precisa ter, precisa estar alinhado, precisa fazer evento de cultura com seus colaboradores. Vocês precisam estar alinhados, todos os setores. E agora eu vou trazer o método Expand, tá? Andreina, o que é esse método? É um método para vocês começarem a mudar, tá? Para vocês começarem a validar essa jornada do cliente. Por onde que eu começo? Por onde que o que que eu faço? É aqui. E a gente sempre vai trabalhar no método Expand, tá? Esse método eu estudei muito, trouxe para vocês, então isso eu estou muito orgulhosa para trazer isso para vocês, para mostrar para vocês e ajudar vocês a darem a expandirem a partir de hoje. Então, o que que é expand, tá? E de escute continuamente. Então, quem escuta primeiro, melhora primeiro, não é? Então, a gente tem que escutar. Então, eu tenho que estar sempre aberto para escutar os meus clientes internos e externos. Eu tenho que checar a jornada. Andreina, hoje eu não tenho uma jornada escrita, mas existe uma jornada. Porque o cliente ele passa por setores, por processos, mesmo que não esteja descrito, né? Mas precisa. Então, problemas raramente começam um atendimento. Às vezes antes, porque tem falha. E vocês lembram? Quando tem uma falha, toda a experiência é afetada. Então vocês precisam checar a jornada do cliente. Lição de casa, tá? Não quero nenhuma empresa de sucesso aqui sem jornada de cliente. Padronize experiências, tá? A experiência excelente depende do processo. E eu, óbvio que eu não poderia deixar de falar dos processos. Vocês têm que padronizar. Porque o time tem que estar ligado, tem que estar alinhado, a jornada tem que estar feita, mas precisa de um processo. Porque precisa seguir. Porque senão, num dia não tão bom ou algo assim, vocês não vão seguir. Então precisa de processo. Precisa de processo, de treinamento com os colaboradores de vocês para essa experiência ser excelente. Antecipe necessidades. Lembra? Antecipa. Resolva antes que o cliente precise pedir. Isso precisa mudar na cabeça de vocês imediatamente. A gente precisa resolver antes que o cliente peça. A gente não pode ficar só apagando incêndio. Isso não é gerar relacionamento, gerar experiência. Não é isso, tá? Tá fazendo sentido? Nutra relacionamentos. Venda é um evento, relacionamento é uma estratégia. Então a gente tem que se relacionar de uma forma verdadeira, humanizada, sim, mas é uma estratégia, tá? E desenvolva pessoas. Empresas extraordinárias são construídas por pessoas extraordinárias. E aqui eu só tenho pessoas extraordinárias, né? Palminhas aí. Então vocês precisam desenvolver. Isso aqui que vocês estão fazendo hoje, se hoje vocês convidaram os colaboradores de vocês para estarem aqui hoje, vocês estão desenvolvendo pessoas. Vocês estão, e é isso aí. Empresas extraordinárias são construídas por pessoas extraordinárias. E esse é o método Expand. Tira print aí da tela, já anota esse método e põe em prática, tá? E Andreina, como que eu vou começar quarta-feira? E é quarta, amanhã, não é segunda, é amanhã, tá? A gente vai começar amanhã, porque a gente não tem que esperar para começar, a gente só tem que começar. Então, como que vocês vão começar? Aí, galera, já anotem, tá? Escolha 10 clientes. 10 clientes de vocês. Facinho, facinho. Pergunta para eles, na cara, assim, ó. Boa tarde, tudo bem? Ah, queria fazer uma pesquisa contigo. Me responde essas perguntas. Vai ser muito importante para nossa empresa, de uma forma bem humana mesmo. Como está a sua experiência conosco? Deixa ele falar, deixa o cliente falar. Tu alcançou o resultado esperado?
Existe algo que a gente podia fazer melhor? E sempre vai existir. Entendam isso. Sempre vai existir algo que a gente possa fazer melhor. Tu indicarias a nossa empresa? Pergunta para ele. E depois transforme essas respostas em ações. Usa o nosso método Expand. Usa. Pega esses 10 clientes e usa como assim, ó. Vamos melhorar, vamos expandir. Vai ser amanhã, quarta-feira, tá? A verdadeira expansão. Grandes empresas não crescem apenas porque vendem mais. Elas crescem porque fazem seus clientes crescerem. E é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Grandes empresas não crescem apenas porque vendem. Elas crescem porque fazem seus clientes crescerem. E o desafio. Nessa semana, você vai escolher um cliente, cada colaborador que trabalha com atendimento, além da pesquisa dos 10, e não para vender, mas para entender, perguntar, escutar, surpreender. Então, se vocês têm um time de atendimento com mais de uma pessoa, cada um vai pegar, vão dividir esses 10 e vão fazer esse desafio aqui. Não para vender, mas para entender, perguntar, escutar, surpreender. E aí, Deus já começou a transformar o teu negócio. Gente, é isso. Muito feliz em passar esses conhecimentos para vocês. Fechando com chave de ouro ali. A gente tem que crescer. E empresas que crescem se preocupam com as perguntas. É depois? Ah, tá. Então, nós temos o nosso presente. Todo fim de mentoria, a gente dá um presente para vocês. E nessa não seria diferente. Vocês interagiram, participaram e tem aí um presente para vocês. Quem quer presente? Quem quer presente? Olha, esse presente tá bom, hein? Tô vendo perguntas já no chat. Então vamos ver, nosso presente é um diagnóstico de resultados comigo, Andreina. Vocês vão ter um diagnóstico de resultados gratuito. Então aproveitem. Chamem o comercial, ou me chamem ali no suporte, tá? Todo mundo tem o contato suporte, né? Todo mundo tem. Para agendar o diagnóstico, tá bom? Acho que esse presente vai fortalecer muito e vai ajudar muito vocês. E a gente se preocupa muito com vocês também, a gente quer muito ajudar vocês. Cheias de perguntas! Bora para as perguntas, então. Vamos ler aqui as perguntas de vocês. Tem algumas no chat? Né? Tem duas que eu vi no chat. Ai, o meu chat fechou aqui. Peraí que eu tô. Minha empresa é pequena. Customer Success é só para empresa grande? Depois que vocês entenderam, obrigada pela pergunta, Nayane. Depois que vocês tiveram essa mentoria, vocês acham mesmo que o sucesso do cliente é só para empresas grandes? Não. Para qualquer empresa. Aquela empresa que se preocupa, que quer expandir, é para você. Então, assim, tenho esse pensamento de que na minha empresa não é tão grande, eu posso estruturar. E já vem fazer um diagnóstico com a gente. Ó, como fazer minha equipe comprar essa ideia de colocar o cliente no centro? E adivinhe, cultura começa por nós. Tá, começa por nós, incentivando eles, mostrando, dando exemplo, e a gente também mudando a nossa mentalidade de que o cliente importa, de que o cliente é importante para nossa empresa. Gente, vamos ser sinceros, sem cliente não existe empresa, a gente precisa dos clientes, então a gente tem que realmente idolatrar o cliente mesmo, trazer uma boa experiência para ele. E é isso, o cliente tem razão. Lembra daquela frase? O cliente tem razão mesmo, tá? Que a gente faz assim mesmo. Alguma pergunta? Maitê, bora, Maitê! Colega aí de CS, estruturando CS. Alguma pergunta? Já agendem aí, tá? O diagnóstico de vocês? Acho que é isso. Ó, Maitê, parabéns! Um expand para ti, Maitê. Aqui na empresa, quando alguém faz alguma coisa muito legal ou
algo de que a gente se orgulha, a gente dá um expand, então um expand para ti, receba o nosso expand. Já começou com um manual de cultura aí, que legal. Depois eu quero ver, tá, Maitê? Ai, que legal! Poxa, fico feliz com esse feedback. Me dediquei muito para vocês hoje e tô ansiosa para os nossos diagnósticos de resultados, hein? Pessoal, muito obrigada, tá? Vamos lá, nossa agenda não acabou, não acabou, estamos apenas começando. Próxima mentoria da Sharon, nossa mentoria de Expand Vendas, 28/7, tá, pessoal? Às 2 da tarde, mesmo horário, mesma sala, com a nossa líder de expansão, nossa gerente de negócios, Sharon Rocha, e como expandir suas vendas através do atendimento. Então a gente espera vocês, tá? O meu muito obrigada por esse momento. Obrigada, Nayane, por esse momento, por vocês se permitirem, por vocês participarem e pela energia que eu senti daqui, tá? Qualquer coisa, estamos sempre à disposição de vocês. E se vocês precisarem, a gente tá aqui, tá? Uma boa tarde a todos, uma boa semana e até mais! Então, pessoal, queria agradecer a todos, né, todos que participaram e dar os parabéns, né, para a Andreina, que trouxe muita excelência nesse treinamento, tá? E semana que vem tem mais, tá? Bora agendar essa análise, esse diagnóstico. Pode me chamar ou chamar diretamente a Andreina, tá? Obrigada.